3-2-1, 3-2-1. Nos próximos dias, o São Paulo vai anunciar o retorno de Alexandre Pato. Essa negociação está acontecendo, ela já está bem avançada, ela já está ali nas discussões finais da questão do contrato de produtividade, e eu vou te contar os bastidores, como é que essa situação do Alexandre Pato ela foi crescendo dentro do São Paulo, principalmente nas últimas semanas, quando o Dorival Júnior deu o aval e falou assim: pode contratar Alexandre Pato. Eu quero trazer alguns detalhes para vocês. Jogador que se recupera ou está em fase final de recuperação e logo estará livre ou apto para voltar aos gramados. E vou falar também de um jogador que está sumido dos gramados. Christian Barletta foi contratado pelo Corinthians como grande expectativa, né? Um jogador que teve um grande campeonato paulista pelo São Bernardo, mas com Vanderlei Luxemburgo não está sendo nem relacionado, e eu quero trazer alguns detalhes. O próprio Vanderlei Luxemburgo fala um pouco sobre essa questão dos jogadores que não estão sendo relacionados, e eu vou trazer alguns detalhes para vocês. Mas antes, só se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias a gente traz bastidores do mundo da bola, especiais, entrevistas, sempre aqui no canal para vocês. E não esquece também que a semana de Dia das Mães e a Centauro tem várias ofertas lá. Tem, aliás, inclusive, uma sessão totalmente dedicada para o Dia das Mães, e você aproveita tudo isso com um desconto usando o cupom HERNAN10, que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos. Já tem muito produto ali com preço menor, e aí você ainda tem um desconto usando o HERNAN10. Então aproveita lá com a nossa querida parceira, a Centauro. Dia das Mães está chegando, certo? Alexandre Pato, hein? Que notícia! E aí, torcedor de São Paulo, tá feliz com a volta do Alexandre Pato? É algo que está caminhando, é algo que está já bastante avançado, mas é algo que ainda precisa ter alguns caminhos a serem percorridos, né? O Alexandre Pato está na fase final de recuperação, logo ele vai estar apto para poder voltar, né? E o São Paulo quer ainda uma avaliação final do jogador antes de chegar e assinar esse contrato de produtividade. Quer ter ali algumas certezas sobre a condição física do Alexandre Pato. O Alexandre Pato se diz muito bem, está treinando todos os dias, é um cara que se dedica todos os dias nessa volta, quer muito retornar aos gramados, então ele tem se cuidado muito, né? Não é um jogador que, por exemplo, nessa recuperação deu uma largada, não, fisicamente ele está muito bem, e é um jogador que precisa de ritmo, questão do ritmo mesmo, para ele poder retornar à sua condição ali de jogador muito técnico, de finalização, de velocidade. Enfim, o Alexandre Pato, que na última temporada, né, antes de se machucar, quando jogava pelo Orlando City dos Estados Unidos, fez 27 partidas, marcou 4 gols e ainda deu 5 assistências. Aí ele se machucou e ficou muito tempo parado, fez a cirurgia e agora está retornando. Então o São Paulo quer saber a condição clínica dele final, né? A condição física dele, melhor dizendo, final. Essa é uma questão. A outra questão é a discussão desse contrato de produtividade. Como é que vai ser esse contrato? O São Paulo entende que há necessidade de você ter uma quantidade de jogos, né, minutagem dele em campo, quantidade de jogos disputados e, claro, performance do jogador, quantidade de gols, assistências, jogos decisivos. Então tudo isso vai entrar num pacote em que ele vai ganhar mais quando ele produz mais. E aí você tem uma variação de salário que parte de um salário um pouco menor, e aí tem uma variação que chega num salário um pouco maior, um salário inclusive esse, se ele completar todos esses requisitos, chega inclusive num salário que hoje seria uma realidade de um Alexandre Pato. Então tem toda uma variação ali, um caminho ali que ele é percorrido muito em função da entrega do Alexandre Pato. Então o Alexandre Pato vai ter que performar, vai ter que ter minutagem em campo e vai ter que ter um número de jogos ali significativo para ele poder ganhar um salário maior. Caso contrário, fica ali com uma quantia mínima, que é uma quantia ali que de repente o São Paulo entende que não é nada que vai estourar o caixa do São Paulo de um jogador que não está, entre aspas, rendendo. Então o São Paulo está se calçando, né? E essas conversas com o Alexandre Pato estão rendendo. E lembrando, né, que conta muito
a questão do Pato. Querendo ou não, numa negociação, ela acaba sendo um componente muito importante, que em outras passagens do Pato, e principalmente na última, ele abriu mão de muita coisa, né? O Pato abriu mão de 37 milhões de reais, por exemplo, em negociações passadas, para poder, quando ele esteve no São Paulo e saiu da China, então é uma espécie de gratidão. E essa atual diretoria tem essa plena consciência de que isso pesa num retorno, numa negociação que está em curso, está num curso já bastante avançado. A questão é que esse contrato que o Alexandre Pato vai assinar nos próximos dias vai ter validade até o final de 2023 com essas condições. E aí, se o cara performar, se ele for bem e tudo mais, aí para um ano de 2024, para um ano seguinte, discute-se um novo contrato, uma outra possibilidade e um outro modelo de contrato, um outro modelo de negócio. Mas aí o primeiro que vale agora é esse contrato de produtividade e o Pato vai ter que mostrar serviço se ele quiser permanecer, continuar no São Paulo, já que ele gosta tanto, é um cara que se dedica, assiste os jogos, está sempre na resenha com os jogadores, né, tem amizade com esse atual elenco, ou seja, é um jogador que está muito entregue a querer voltar e voltar bem no São Paulo. Agora está nas mãos do Alexandre Pato e o São Paulo está conversando com ele, é uma questão que vai naturalmente durante essa semana se desenrolar, no máximo até a semana que vem, quem sabe aí já um anúncio do São Paulo no retorno do Alexandre Pato, essa que pode ser a terceira passagem do Alexandre Pato com a camisa do São Paulo, certo? E o Christian Barletta, jogador muito jovem, jogador que foi contratado junto ao São Bernardo, né? O Corinthians adquiriu metade do jogador, destaque do Campeonato Paulista, e agora não está sendo relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Ontem ele foi questionado antes do jogo, depois do jogo, sobre não relacionar alguns atletas, entre eles o Christian Barletta. O Duqueiroz ele deixou bem claro que estava a fim de contrato, que já estava indo embora mesmo para o futebol da Rússia, não estava mais com cabeça, não tinha por que de repente escalar um jogador que só tem um mês mais para jogar, então ele deixou bem claro que o Duqueiroz já não veste mais a camisa do Corinthians, e aí o Barletta ele deu uma esquivada, né? Falou, não, o importante é falar de jogadores que estão aqui, né? Não é importante falar de quem não está aqui, enfim. Fato é que o Corinthians entende que é um jogador muito promissor, mas é um jogador que chegou num momento em que o Corinthians está com uma pressão muito grande. A questão da troca de treinadores, né? O Corinthians teve 4 treinadores nos últimos tempos, nos últimos jogos ali, né? É um recorde, vamos dizer assim, negativo, né? na história do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ter tanta troca assim de treinador, e isso sem dúvida nenhuma, para quem está chegando, causa ali uma situação que fica difícil do cara até buscar um lugar no time, né? Além de você ser jovem, muitas vezes você tem um perfil um pouco mais tímido, né? De você chegar num um ambiente que é um Corinthians, uma camisa que é pesada, uma torcida que é exigente, um momento de muita pressão, de Libertadores, 2 derrotas em casa, tudo que aconteceu com as trocas de treinadores, desde a saída do Lázaro. O Corinthians entende que o Barletta nesse momento é um jogador que precisa o quê? Dar uma segurada, né? É um cara que tem contrato, é um cara muito jovem e vai no tempo certo se desenvolver. E o jogador entende o momento e faz o quê? Trabalha. Então a gente tem visto aí nas redes sociais o Barletta, inclusive no fim de semana, trabalhando, fazendo trabalhos físicos extras, fazendo ali um recovery. Enfim, é um jogador que também gostaria de estar jogando, evidentemente, ninguém fica satisfeito de treinar e chega no fim de semana vai para casa, nenhum jogador fica satisfeito, mas é sem dúvida nenhuma um momento em que o atleta também entende o seu momento, entende o momento do clube e vai trabalhar para retornar naturalmente, tentar buscar uma vaga no time naturalmente quando a poeira der uma baixada. E o Vanderlei é muito experiente, sabe que existe um momento certo de repente resgatar ali o jogador, ainda mais o Barletta que se destacou no Campeonato Paulista jogando muito bem com a camisa do São Bernardo, certo? Deixa seus comentários aqui sobre Barletta, sobre Alexandre Pato, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações.
para você receber uma mensagem toda vez que tiver um conteúdo novo, beleza?